Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho, hã, do meu primeiro dia, como professora de sociologia, tá? No terceiro ano do ensino médio. Foi um desafio novo para mim, porque eu não tinha pego ainda a sociologia e eu sou professora de geografia, né? Nas ciências humanas a gente pode transitar por essas áreas aí, sendo dentro das ciências humanas. Gente, esse vídeo, assim, é para quem vai começar a dar aula, tá? É uma luz, né, porque eu sei que no início a gente fica meio perdido, por mais que tenha ali a BNCC, tudo, por onde a gente vai começar, né? Então eu enfrentei isso agora, né, também, por onde eu vou começar na sociologia do ensino médio, terceiro ano, porque tem que ter muito cuidado. Esses alunos nessa idade, eles estão muito atentos, é o contrário do fundamental, né, porque ele já tem interesse, né, em passar em alguma coisa, em seguir uma carreira, então eles estão muito atentos a qualquer falha. A gente tem que estudar bastante, né? Como era uma área nova para mim, assim, eu adoro a sociologia, juro mesmo, mas eu não imaginava que eu ia ter que ministrar aulas, né? Aí eu pensei muito o que que eu vou dar no primeiro dia para mim chamar a atenção desses alunos e que desperte o interesse. Aí eu ganhei esse livro maravilhoso, deixa eu mostrar para vocês, tá? Ele tem os 3 anos aqui. Eu dou aula também de sociologia para o segundo ano, tá? Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Segundo ano do ensino médio. Então ele tem tudo aqui, ó. Tem muito assunto, assim, ó. Tudo isso. Eu trabalho muito com textos, né? Explico bem, dou uma estudada boa também em alguma coisa das redes sociais, da internet, para depois eu chegar lá e explicar o que eu não entendi muito bem. Eu vou lá e me aprofundo mais para passar para eles. Então aqui tem muito texto. Eu trabalho com textos, exercícios, né? Perguntas assim pessoais deles, o que que eles acham, né? Fazer um debatezinho na sala de aula. E tá dando certo. Tá tudo muito bom. Tem muito assunto nesse livro. Esse livro que ele é muito rico. Tem muita coisa mesmo. Muito, 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 muito. Então, o que que eu fiz? Como eu dou aula para ensino segundo ano e terceiro, eu dividi ele. Eu já larguei com ele lá no meio, né? Lá no meio, para dar para o terceiro ano, né? Peguei o conteúdo, aí eu lembrei o que que eu vou passar para esses alunos no primeiro dia. O que que eu fiz? Fui na BNCC, vi que tinha, né, a Constituição Federal de 1988, que é um assunto muito importante. E também, assim, a gente pode trabalhar bastante, né, com as leis e tudo mais. Eu peguei e fiz no primeiro dia de aula é tudo assim, gente, ó, digitado, né, bonitinho, aí faz uns rabiscos ali para uns lembretezinhos e tal, né, turma nova também, escola nova que eu tô agora, então é tudo um ambiente novo para mim. Depois é assim, ó, os resuminhos, né, que a gente pega o que a gente acha mais relevante do livro, porque realmente não tem como passar tudo. Acha os pontos mais relevantes e faz. Eu consigo trabalhar assim, eu tenho que escrever o que eu vou falar, que eu vou explicar, para mim me ligar. Não adianta querer copiar do livro que não funciona, eu tenho que fazer do meu jeito, tá? Cada um tem um sistema. Aí eu boto assim uns bilhetinhos para mim, né? Porque como eu tenho 13 turmas, eu tenho que botar bilhete para mim mesmo, para mim não esquecer, tá, gente? Eu boto assim também, dependendo, né, que eu tenho medo de esquecer um bilhete maior. Eu divido em pastas, que num short eu vou mostrar para vocês as minhas pastinhas. Então, assim, falando das minhas turmas, antes de eu chegar lá na sociologia, eu dou aula para o sexto ano de ensino fundamental geografia, sétimo ano geografia, 2 turmas de oitavo ano geografia, eu anotei aqui até, ó, nono geografia, tá? 2 ensino médio, né? Segundo ano, sociologia, e 3 ensino médio, terceiro ano, sociologia. O sexto ano fundamental é ensino religioso, o sétimo, o oitavo e o nono. Então são bastante conteúdo, né? E a gente precisa se desdobrar para dar conta de tudo isso. A gente precisa fazer, então, é isso aí, aqueles bilhetinhos e tudo mais, né? Porque é muita coisa. Sem contar a parte burocrática do Estado, que cobra bastante da gente. Tem que atender também, né? A supervisão e tudo mais. E assim a gente vai, tá? Aqui também eu fiz uns trabalhinhos, ó. Esse aqui é do ensino religioso. Depois a gente vai ver nas próximas aulas. Voltando ao terceiro ano do ensino médio. Eu trabalhei a Constituição Federal e eu tive uma, assim, porque eu consigo dominar um pouquinho esse assunto. As leis é muito importante, né? Todo direito, né? Todo cidadão tem direito à saúde, né?
a vida, a liberdade de expressão, direito à educação, a liberdade religiosa, tipo assim, a importância para impedir abusos, né, dos três poderes, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Daí eu expliquei isso aí para eles em 2 aulas e contei também que eu utilizei a Constituição Federal para fazer a minha redação quando eu passei no concurso do Estado em 2024, 2023, 24. E eu tirei primeiro lugar com essa redação. A minha redação foi a melhor nota, né, da minha área de geografia, né, éramos 155 candidatos e eu fiquei em primeiro, por causa que eu usei o esqueleto da Constituição Federal, vamos falar assim, né, eu estudei um pouco ao início ali, né, que diz assim, ó, todo cidadão tem direito daí todas as leis estão dentro da Constituição Federal, né? Então eu utilizei isso. Então, sempre as redações falam de algum problema social, né? E foi exatamente o que caiu sobre a educação, né? A questão do desafio dos professores em segurar os alunos, né? Manter a atenção deles nos dias de hoje. E aí eu consegui, daí peguei aquele pedacinho que falava todo cidadão tem direito à educação, né? Mas, no entanto, não sei o que, não sei o que lá. Aí fiquei ali, né? Fiz todo um... E deu muito certo, tá? E eu peguei isso de um menino no YouTube que contou que passou em medicina em algumas universidades, usando também o início da Constituição Federal, né? Porque todos os assuntos estão ali, né? Todos os assuntos. Então, no momento que tu fala sobre a Constituição Federal, o, o professor que vai corrigir a tua redação, ele já tem um olhar mais interessado, assim, né? Acha que a gente domina melhor o assunto e dá um pouquinho mais de atenção e olha com mais carinho para nossa prova. E a prova dessa que eu fiz também não muda muito do Enem, né? Porque redação é redação. Tem todo um esquema, um sistema. Deixa eu mostrar esse livro aqui para vocês. E foi muito bem aceito, sabe? Foi muito bem aceito. Eles gostaram, eles ficaram quietinhos escutando, né? São tudo moços já. E o que aconteceu? Que a gente vai fazer agora uma EAC. Eu propus, eles gostaram da ideia. Vamos fazer uma redação. Eu não domino, né? Porque eu sou de geografia, mas aí eu fiz uma parceria com a prof de redação da escola, que na EAC a gente vai fazer uma redação. Vamos sortear um tema na hora e vamos fazer uma redação por eles utilizarem o esqueleto da Constituição Federal para desenvolver e para treinar. Eles acharam o máximo, porque daí eu vou trabalhar a sociologia e vou aplicar o que eu mesmo tive sucesso, né? Que é fazer a redação dentro da Constituição Federal, e eles ficaram bem interessados em utilizar também. A gente conversou muito sobre isso, porque como é o terceiro ano, eles já estão saindo, já estão em busca de uma graduação, então estão muito interessados. Daí eu comentei que a gente trava muito quando vai fazer uma redação no início, quando a gente não sabe o tema, né? Porque eu, pelo menos, né? Eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou começar, como é que eu vou falar isso? Da onde que eu vou? Aí tu perde ali uns minutos pensando. Quando tu já tem o primeiro passo, aí já modifica bastante a gente ganha tempo, porque além da redação a gente precisa escrever, responder as questões também, né? Então, foi isso. O meu primeiro dia na sociologia, eu posso dizer que eu fiquei muito feliz. Foi muito aceito, assim, sabe, pelos alunos, porque eu falei sobre a Constituição Federal. Então, vocês que vão ter o primeiro dia de aula no terceiro ano do ensino médio, tá na BNCC, né? Você pode usar um texto sobre a Constituição Federal. E esse livro aqui que eu tenho, que é do Estado, claro, né? Aqui do Rio Grande do Sul, que é muito bom. Ele tem, assim, ó, texto para o ano todo, sabe? Discussões, né? Pra gente discutir bastante em sala de aula. E tudo assuntos atuais e relevantes, claro, né? Porque ele vale até 2029 esse aqui. Tá, gente? Uma coisa que eu vou pedir para vocês, assim, ó, eu tô iniciando agora, muito agora mesmo, né? Então, eu vejo que tem bastante gente que visualiza e eu gostaria que vocês me dessem uma força, né? Nem que seja botar umas palminhas ali para movimentar meu canal, se inscrever, porque eu vou contar experiências também fora né? Da nossa realidade como professor, eu vou contar também algumas coisas assim, e sempre algum assunto vai servir, tá, gente? Nem que seja como uma história da experiência de uma professora, né? Então não custa nada você se inscrever aí para me dar uma ajuda,
para a gente se incentivar a continuar gravando o conteúdo para vocês, tá? Sempre vai ter uma utilidade. E eu vou começar a passar a minha aula do dia, sempre que eu for possível, né? Naquele dia, num short, que é curtinho ali, para vocês terem uma noção. Eu tô falando, gente, assim, aqui, eu imagino que quem tá me escutando é quem tá iniciando agora, né? No magistério. Então, a gente que tá iniciando, a gente vai procurar como fazer certas coisas, e da graça a Deus, quando acha uma luz, vamos falar assim. Então, é isso que é a minha ideia, tá? Ajudar os meus colegas que estão iniciando, né? Porque eu tenho ali muita coisa, né? O ensino religioso mesmo, quando eu comecei a ministrar as aulas, eu tive muita dificuldade, sabe? Em achar textos e tudo mais, é uma coisa meio vago, assim, né? E tu tem que cuidar muito dessa questão de religião, com o que tu vai apresentar na sala de aula. E eu tenho já bastante coisa e eu quero mostrar para vocês um pouquinho de cada, dar uma ajuda aí para vocês, e vocês também daí me ajudam, né? Não custa nada aí, tá? Um beijão para vocês todos e até o próximo vídeo.